Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz. Ele é amar o nosso dirigente de o nosso dirigente espiritual. Vamos unir, vamos a todos os que estão estudando junto conosco. Possamos fazer essa conexão de amor, para que possamos ter uma paz, harmonia, graça. Nós paramos no o espírita nesse cenário é convocado a severo chamado. Muito será pedido a quem muito recebeu. Hora de romper com as amarras do receio e, a exemplo do senhor Allan Kardec, em plena Paris da cultura e do saber, lançar-se ao trabalho. A gente chegou a conversar isso. Eu me recordo. Não sei se foi muito. Não Tudo entendi. bem? Oi? Tá falhando. O microfone da Valéria está falhando um pouco. Então, eu falei assim que nós conversamos um pouco, a gente parou aqui. Alguma coisa? Não? Tá. Alguém anotou mais alguma coisa? Eu anotei o final dessa página aí. Eu anotei a página toda, 37, e anotei também os 2 próximos parágrafos da página 38. O que você anotou, então? Eu achei essa página 37 do PDF, desculpa, para quem não está no PDF, eu achei uma página espetacular que fala do nosso trabalho, do trabalho de quem é espírita, de quem não é espírita, de quem é médium, de quem também acha que não é. É o trabalho de toda uma humanidade, em prol de toda a humanidade. E também, estou resumindo bem resumidinho mesmo, eu achei espetacular assim, o centro do livro. E também fala sobre os lírios, né? Os lírios da esperança, que é o nome do livro. Quando eu li isso, eu até me emocionei, até chorei ao ler esse trecho, né? Que fala dos lírios. Quem são os lírios? E que nós estamos aqui, no meu ver, né? Nós somos lírios, já fomos, seremos, e temos todos os outros lírios para estarmos juntos, para nos ajudarmos, nos resgatarmos. Eu até me emociono quando eu li essa parte, eu achei maravilhoso, de uma sensibilidade extrema. E gostei muito de saber que Lírios da Esperança fazem parte da minha vida, de todas as pessoas que estão à minha volta, e que eu faço parte disso também. A gente vê a misericórdia do Pai, né? Ildinho, você está perdido, é isso? Isso é um... Nós estávamos acompanhando. Então, a gente parou no... Página 37. Na 37 do PDF, agora de vocês... Né, do PDF... 61. A nossa era 61 até 62. A gente parou no Hora Espírita. E o que ela fez foi um resumo dessa página. Ah, tá. Entendeu? Não é que está escrito em algum lugar. Ela pegou a página desde do início e fez um resumo daquilo que ela trazia de sentimentos. Entendeu? Entendi. Acho que a primeira frase da próxima página, a vida nesses pântanos de amargura, compete-nos nutri-los de carinho para sentirem que podem recomeçar. Mostra como é que fala? A palavra mais indicada é a responsabilidade, mas não aquela responsabilidade de carregar um peso nas costas, mas aquilo que está nas nossas mãos, que pode estar nas nossas mãos fazer, né? A gente, independente se é uma pessoa
um espírito muito mal, alguma coisa, e que a gente possa ajudá-los a sair do buraco onde que eles estão, né? É o que faz, né? Assim, o quanto que o amor cura. Como diz o Luiz, o amor é a solução. O amor é a solução. Porque assim, você vai pegar aquele espírito, né, que é totalmente duro, revoltado, ali tá faltando amor. Se você dá esse amor, se ele sente, ele começa a transformação. Aquele sentimento já não vai fazer mais morada nele. Ele vai ter lembranças, vai ter tudo, mas ele já não vai ficar mais confortável, né? E se a gente for falar, mas você está falando do plano dos irmãos com mais dificuldade. Mas nós também somos. Muitas vezes nós temos esse sentimento, essa dificuldade. Tem coisa que é mais fácil, tem coisa que é extremamente difícil para a gente passar no nível de sentimento interno, né? Porque falar, a gente fala. Mas e o nosso sentir? Muitas vezes é só nosso. É nosso e de Deus. É meu e de Deus. Ninguém mais sabe. Porque se você for explicar, a pessoa não vai compreender. Porque muita coisa do sentimento a gente não consegue falar. A gente só sente. A gente não consegue expressar. Mas a gente sente. E não é que a gente está omitindo. É porque é difícil da gente falar, porque a gente já está conseguindo sentir e expressar esse sentimento, às vezes é meio difícil. A gente vai ter que quebrar muitas barreiras, não vai ser agora, vai ser com o tempo. É muito difícil de entender minha santa ideia? É muito difícil de entender, gente, o que eu quero dizer? É bem assim mesmo. Marquei o próximo parágrafo também. Nesses pântanos de dor, existem lírios exuberantes capazes de refletir a luz do sol. É nossa família que ficou no tempo, mendigando nosso amor. Aí começa já a doer, né? Tá mendigando o nosso amor significa que a gente não deu o amor que eles Falhou. precisavam, né? Falhamos. Apresentam-se iludidos pelo orgulho e fazendo-se de fortes e vingativos. São os obsessores, né? A gente deixou de amá-los em algum tempo e foi o amor e o ódio andam juntos. E aí? Entretanto, amam e amam muito. Nosso desafio é amá-los ainda mais para descobrirem o quanto vale a pena viver plenamente e retomar nossos caminhos para Deus. Busquemos os nossos lírios. Na realidade, é aquilo que a gente já leu em outros livros, não lembro onde foi que a gente leu, dizendo que não adianta você tentar espantar o seu obsessor, porque quanto mais você tenta afastá-lo, mais ele se aproxima de você, porque se liga pela própria vibração. O que a gente precisa é amá-lo. E a hora que a gente ama, e ele não responde a esse amor, ele vai se afastar porque ele não aguenta ficar perto. Ele está me amando? Agora, se a gente ama e isso transforma, ele vai continuar a vida dele. É claro, né? Esse amar não é falar assim, eu vou amar esse cara aí para ele se afastar. Isso aí não é amar, né? É amar no sentido de acolher, de dar o carinho que ele precisou no passado e a gente acabou não dando, de alguma forma, né? Tem que ser muito espontâneo, tem que ser essência. Porque transformar em essência é um todo, não é um pedacinho, né? A gente tem que ser assim. E aí vai a evolução. Então nós estamos caminhando. Não, a gente já sabe disso. A gente já saiu do pântano. Já tá melhorzinho. Eu tô na margem do pântano ainda, mas tô lá Eu pertinho. também acho que eu estou na margem do pântano. Eu acho que a gente já saiu do pântano, mas a gente Eu estou não uma olhada ali na beiradinha do pântano, toda aquela guinguela caindo. Nós já saímos do pântano, mas nós não somos flores, nós somos sementes. Palito da mochinha. Entendeu?
Vamos lá. Alguma coisa mais? Só na próxima página. Alguma coisa mais nessa daqui? Não. Todo mundo já trabalhou os números? É muitos bilhões, muitos Fazendo bilhões. conta. Eu anotei Nossa Senhora, os números aí também. assustador. Tem um que fala que numa casa com 5 pessoas, Sim, né? Você viu esse? vi. Vai ter pelo menos, acho que são 20 espíritos, né? Transitando dentro da casa junto, no mínimo. Do que? Nos espíritos? E vocês acham que não? Não, Sabe- não, numa casa com 5 pessoas. É. Outro para cada um, no Eu mínimo. não acho o pedaço que está aqui, mas Era 64, foi onde eu marquei. Tem Do 20, contingente. tem 20 espíritos ali, né? Você sabe que Isso. uma vez eu estava dando um negócio que a gente chamava de sessão doutrinária. E aí eu comecei a falar dos espíritos que estão à nossa volta. Aí tinha uma mulher no salão, e a mulher ficou, sabe quando fica com o olho desse tamanho assim? Aí eu falei assim, mas por que você está assim? Não, agora tem espírito na minha casa. Sempre teve, né? Porque você sabe agora que vai ser diferente. Tem espírito na sua casa, tem espírito na rua, tem espírito aonde você quiser. Tem espírito, a gente não tá sozinho. Aí sabe qual que era o medo depois, no final das contas, o medo da mulher? É que como que ia fazer para ir no banheiro agora? Se tiver espírito no banheiro, vai ver ela. O medo dela, né? Aí eu falei assim, vamos fazer Olha a assim, preocupação. melhora o pensamento, porque você vai estar cercada de espíritos de luz. E espírito de luz respeitam a sua privacidade. privacidade. Mas aí onde que a gente. Por que a gente se pega nessas pequeninas coisas? São as nossas crenças. As crenças limitantes. Que vão nos limitando, nos limitando, nos limitando. Enquanto a gente não sabia que não tinha. Os espíritos estão na erraticidade. Onde que é a erraticidade? É lá longe. Tá longe de mim, eu não sei onde é, então tá lá longe. Aqui eu tô encarnado, então só tem encarnado. Sabe aquela coisa, a ignorância é uma bênção? Aí a gente sai fazendo tudo. Quando a gente começa a compreender que não, muitos estão aqui, muitos estão necessitados, não conseguiram ser socorridos, ou melhor, não quiseram ser socorridos, não aceitaram socorro na hora do desencarne, outros estão com outras funções e tá todo mundo junto e misturado. Aí começa assim, quando eu ligo a minha televisão, eu tenho responsabilidade disso. Quando eu estou falando de alguém, eu tenho responsabilidade disso. Aí começa a se policiar, né? Quando eu tenho quando eu tô quieta e os meus pensamentos, só tô eu e meus pensamentos, eu tenho responsabilidade. Não dá para mim terceirizar, não dá para mim falar, é a Joaquina que veio e começou com uma história sem pé nem cabeça e aí eu me envolvi. Porque a Joaquina, eu só acompanhei a Joaquina. Não dá para mim falar assim, eu vou com o voto do relator, né? Não. Não dá. Porque eu também tenho. A Solange foi colocar a blusa aí e caiu o celular. Desculpa, gente. Não, tudo certo. Troquei de blusa. Troquei, tá passando calor. 2 desencarnaram agora aí no nosso encontro aqui, do susto que tomaram. Tudo bem. Eu notei um parágrafo aqui, 2 parágrafos na verdade, né? Que mostra mais ou menos qual que é o nível do nosso planeta. Eu achei importante para que a gente possa compreender do que nós estamos cercados e por que a psicosfera está tão ruim. Só uma atualização, né? Haviam 6 bilhões de espíritos encarnados na Terra quando fizeram esse livro, tá? 1999. Então, hoje somos 8 bilhões, tá? Isso aí conforme o censo aí do início do ano, tá bom? Através de controles bem mais elaborados e sem margens de falhas, as equipes de celestes sociólogos
que orientam os destinos dos continentes destacam que 4 bilhões desses 6 bilhões, ou seja, 2/3, né? 6 bilhões reencarnados, são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. 2/3 da humanidade são doentes. Os outros 2 bilhões são corações na busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontramos os chamados missionários coletivos ou encarregados de outorgas específicas que venham a corroborar com o planejamento do progresso e bem-estar social. Imagina, 2/3 da humanidade estão em situação, podemos dizer, deploráveis em termos daquilo que é da reeducação, né? Aí continua da seguinte forma: algo muito similar sucede-se com outros 24 bilhões da população terrena na erraticidade. Temos 12 bilhões de desencarnados em patamares de luta e sofrimento. 6 bilhões de almas medianas que já cooperam eficazmente na tarefa regenerativa de outros. E mais 6 bilhões de condutores elevados, entre os quais se encontram os avatares que velam pelo grande plano do Cristo para o orbe missionário, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos. Aí o que a gente pode perceber aqui, ó? São 12 bilhões em luta, 6 bilhões que já faz alguma coisa, né? E 6 bilhões, ou seja, metade da população está mal. Aí mais um quarto da população. No plano espiritual. No que Na tá erraticidade, né? Então, 12 milhões. 12 bilhões. 12 bilhões está mal. Está mal. 6 bilhões. Um quarto. Então, metade está mal. Um quarto está mais ou menos, já consegue ajudar em alguma coisa. E um quarto é aqueles que têm que cuidar de todo esse povo que está sofrendo aí. Pouco, Então, né? muito Pouco para trabalho. cuidar de todo mundo, né? Um quarto só? Então, e aí, aqueles que já têm algum entendimento, né, e se colocam na ajuda, vão estar ajudando esses. Podemos se encaixar nos 2 bilhões mais ou menos aí que já tem alguma luz, né? Então, para a gente ver como que a gente pode contribuir com tudo isso, né? Então são 6 bilhões, que seja 6 bilhões e 1, né? Não é verdade? Aí ele continua falando o seguinte: a maioria deles liberados da reencarnação ou ainda inúmeros homens e mulheres comuns que venceram as provas expiatórias. Esse daí está falando daqueles que são os avatares, né? Uhum. Então, só para a gente perceber o porquê que a gente está encontrando tanta dificuldade. Primeiro, no nosso mundo, o bem não dá ibope, né? Então, só se fala da maldade. E metade da população está aí fazendo maldade. É por isso que a gente está numa psicosfera tão densa, é por isso que a gente se encontra tanta dificuldade quando liga a televisão e começa a ver tudo aquilo que vem acontecendo no mundo e fala assim: o que eu faço, meu Deus? O que a gente pode fazer? É auxiliar esses espíritos. E aí, o quanto a gente alimenta esses espíritos que estão perdidos por aqui, que vibram nessa intensidade. Porque matéria eles têm para serem alimentados, material. Energia eles têm. Porque com tudo isso, tudo no tumulto. Não é uma crítica, tá? Vai acabar sendo uma crítica. Mas não é essa a minha função. Quando nós tivemos a Covid, que todo mundo tem que ficar dentro de casa, não é que tinha os melhores pensamentos, porque tinha um pensamento de morte. Então aí também gerava. Mas as pessoas não estavam nas ruas. Então havia vamos dizer assim, um controle, como diz o Sérgio. Entre aspas. Estava um pouco melhor. Agora todo mundo saiu.
E todo mundo saiu como? Vou aproveitar. Doido. Doido Aproveitar para a vida. aproveitar a vida. É isso aí. E se dane o outro. Deixa eu aproveitar, né? E aí, o que a gente dá? Matéria para alimentar esses espíritos. Então, a atmosfera, a psicosfera ficou como? Cada vez mais pesada. E aí a gente lembra do parágrafo anterior que a gente leu. É a nossa função amar esses espíritos para que eles se transformem. Senão, como é que você vai mostrar para eles que existe um caminho melhor? Se você mesmo não consegue colocar em prática esse caminho melhor. Não é verdade? A gente não fala, a gente não ensina por palavras. A gente ensina por atitude. E como é que a gente ama esses espíritos? Compreendendo que eles têm os mesmos sentimentos que a gente. Só que a gente está despertando e eles ainda não despertaram. Então, eles precisam de vibração de amor, de acolhimento. Como a gente também tem momentos na nossa vida que a gente precisa, porque a gente está nesse despertar, a gente não está no 100% ainda. Não somos avatares. A pergunta que você fez, a gente pode se fazer essa pergunta assim: eu estou num processo de despertamento agora, não é verdade? Como é que eu gostaria de ser tratado antes de estar nesse processo? É a forma como a gente tem que tratar eles. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a si mesmo. Porque, assim, muitas vezes você fala assim, eu vou tratar que nem uma criança. Não. Provavelmente ele pode ser tem muito mais experiência do que a gente. A parte intelectual não significa uma parte moral em desenvolvimento que desperta o sentimento. Não. Pensa bem, a gente precisa se defender fisicamente daqueles que nos atacam fisicamente, não é verdade? Então, a pessoa vem com um pedaço de pau, a gente vai se defender de alguma forma, não é verdade? Ou vai sair correndo, ou vai pegar um outro pedaço de pau e se defender de alguma forma. Mas espiritualmente falando, como que a gente se defende? Não adianta pegar um pedaço de pau. Orando, né? Amando esse espírito que vem te atacar. Amando da seguinte forma: nossa, ele ainda não conseguiu compreender que esse ato está fazendo mal mais para ele do que para mim. Não é verdade? Porque para mim, um ato ruim de um espírito que é contrário à luz vai me ensinar, não vai? Não vai acabar me ensinando? Eu não posso fazer isso, que eu tenho que melhorar meus pensamentos, não é isso? Isso. Mas para aquele espírito que está fazendo, só vai aumentar a carga de dívidas dele, não é isso? De dívidas dele, entendi. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês, né? O vírus da Covid, ele foi criado em laboratório, né? Primeiro se desenvolveu uma parte nos Estados Unidos e se desenvolveu a parte final nos laboratórios da China, né? E assim, no laboratório dos Estados Unidos não é só esse vírus que tem. A gente sabe que a gente tem uma super varíola, a gente sabe que tem um monte de coisa lá, né? E aí, por que foi criado esse vírus? Porque as pessoas estão vivendo muito. Sim. Principalmente os idosos. Tem idoso comemorando 120 e poucos anos. Já passou da hora de ir na cabeça deles. O que veio? Veio esse vírus. Não levou só os idosos, porque tem muitos idosos que passaram, mas levou aquele que tinha um organismo que muitas vezes é pior do que um organismo de um idoso. Aí você fala, por que Deus deixou? Porque não foi Deus, e sim o ser humano que fez essa opção. Passamos 2 anos. A gente está começando, pelo menos o Brasil, já é o 6º da varíola dos macacos. Aí você fala, onde você quer chegar? Todos levam para o mesmo lugar. Ó, presta atenção, usa álcool gel, não fica colado nas pessoas, utiliza a máscara.
Se você tiver contaminado, se Não se isole. isole, não passa. Porque, veja bem, criança vai pegar como? E nós já temos 3 crianças em São Paulo infectadas. Eu quero dizer, vai pegar como assim? Não vai ter um ato sexual, porque a maior parte é através do ato sexual. Então, assim, o que está acontecendo? Eu estou vendo a mim mesmo, mas eu não estou vendo o outro. Então, é isso que eu falo, ó, a gente está indo para tomara que isso seja um surto, mas talvez seja uma nova pandemia. Por quê? Porque a gente pensa no nós, a gente roda no nós. Aí você fala, e o que tem a ver com isso? É como esses espíritos que não aceitam ser socorridos, esses espíritos que se alimentam dessas energias, eles só pensam neles. E eles, do nosso lado, eles influenciam dessa forma. Ah, a culpa é dos espíritos. Não, a gente dá margem, porque a gente pensa igual. Em algum pontinho da nossa vida, em algum momento, a gente está pensando igual. Então, eles conseguem influenciar. E aí, é toda essa bagunça. Lembrem-se do livro Nos Bastidores da Prece. É formada a teia. São várias teias que estão formadas. A gente vai alimentar aquela que a nossa vibração bate mais. Então, se a gente tiver os pensamentos ligados em tudo isso, a gente está alimentando a teia do mal. Ou, se a gente estiver ligado à oração, ao perdão, a uma série de coisas, a gente está alimentando essa teia. A gente alimenta a teia de doar amor todos os dias. Todos os dias a gente alimenta a mesma teia. Já se transformou numa egrégora. Agora, imagina, lembrando novamente do livro sobre as formas pensamentos, que formas pensamentos tem no nosso lar se a gente, todo dia, à mesma hora, a gente faz oração? Que tipo de forma de pensamento que tem? E que forma de pensamento teria se a gente não tivesse essa prática? A gente pode escolher, a gente escolhe. A vida é nossa, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas deu para compreender? Uhum. Tá muito complicadinho. Vamos parar por aqui, né? Porque senão... Eu anotei aqui que a gente parou no parágrafo que começa assim, no final da página 39, algumas inferências tornam-se necessárias para que possamos, tá bom?